Olá, essa aula de hoje nós iremos trabalhar com a nacionalidade que está prevista no artigo 12 lá da Constituição Federal. Artigo 12 que vai tratar dos brasileiros natos e dos brasileiros naturalizados. A nacionalidade pode ser de dois tipos. Nós temos a nacionalidade originária, que é adquirida por nascimento, ou a nacionalidade derivada, que é adquirida por vontade posterior da pessoa. A originária pode ser de dois critérios. Nós vamos ter o critério da originária ius soli, que é relacionado ao solo do país, compreendendo também neste conceito a extensão territorial, como os navios de guerra, os navios mercantes. E nós vamos ter também a ius sanguine, relacionado ao sangue, ou seja, quando for filho de nacional do país. No Brasil, a regra é o ius soli, ou seja, nasceu em solo brasileiro, será brasileiro. Temos ainda algumas exceções onde a Constituição adotou o ius sanguine, que está prevista lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição. Vou pedir para que você acompanhe aí no seu material. Olha lá o artigo 12, inciso 1. Letra A. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. O que nós concluímos aí? Qualquer pessoa que nascer aqui no Brasil, ela é brasileira, mesmo que ela for de pais estrangeiros. Imagine que alguém vem para a Olimpíada no Brasil e a mulher e o filho nasce aqui no Brasil. Se ela não estiver a serviço do país dela, então esse menino que nasceu, essa menina, serão brasileiros natos. Entenderam aí? Olha lá a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Imagine que o casal está lá nos Estados Unidos, mas eles estão a serviço do Brasil. Nesse caso, nascendo o filho deles lá, o filho é brasileiro nato, mesmo não tendo nascido aqui no solo brasileiro. E a linha C, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer momento, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Temos aqui, nesse inciso 1, as hipóteses relacionadas com o brasileiro nato. Então nós vamos observar que essa hipótese só não ocorre se quem nasceu aqui no país e for estrangeiro esteja a serviço do país dele. Lá na linha A, como nós já vimos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nesse caso, é uma exceção que leva em conta o sangue, ou seja, o ius sanguine, onde a pessoa, mesmo se nascer no estrangeiro, poderá ser considerada brasileira nata. E a linha C que nós falamos para vocês está relacionada aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados na repartição brasileira competente, ou seja, desde que seja registrado no consulado ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, desde que atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E a maioridade nós sabemos que ela é atingida aos 18 anos. Como nós observamos aqui, nós temos uma outra exceção, né, que leva ao ius sanguine, ligada ao sangue, onde a pessoa, mesmo se ela nascer no estrangeiro, ela poderá ser considerada brasileira nata. Olha o exemplo aqui. Ó. Imagine que o pai ou a mãe são brasileiros, estão a serviço da República Federativa do Brasil e vão prestar serviço em outro país. Caso venha a nascer o filho, esse filho será brasileiro nato. Ou seja, essa pessoa será brasileira nata. Outro exemplo é o pai ou a mãe, se eles são brasileiros, mas eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Se, mesmo não estando, se eles registrarem na repartição competente e vierem a residir no Brasil
e optar por ser brasileiro após completar a maioridade, ele também será brasileiro nato. Esse último caso nós vamos denominar aí, que a doutrina denomina, de nacionalidade potestativa, pois vai depender da manifestação da vontade e depende do exercício do poder que a pessoa tem para optar na situação lá. Antes de atingir a maioridade, então você guarde, o indivíduo não é capaz de optar, então ele será considerado brasileiro nato somente depois dos 18 anos, quando ele escolher. E aí a nacionalidade, ela adquire com a vontade própria, após o nascimento, e em regra pela naturalização. E é classificada de nacionalidade secundária, ou também chamada de nacionalidade derivada. Vamos falar um pouco aqui sobre a nacionalidade derivada, que é lá no inciso 2. Olha aqui, são brasileiros naturalizados, que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países da língua portuguesa, apenas a residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Então nós temos 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ora, se você perceber aqui, nós vamos encontrar duas formas de naturalização. A primeira que eu disse para vocês é a naturalização ordinária. Ela vale para os estrangeiros que são oriundos de países da língua portuguesa e desde que eles preencham alguns requisitos, como por exemplo, 1 ano ininterrupto morando aqui, e idoneidade moral, também vão ter que ter. Agora, a Constituição confere aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição, que nós vamos ver cargos que podem ser ocupados somente por brasileiros natos. Agora, os portugueses, eles não podem ser chamados de brasileiros naturalizados, mas sim de brasileiros equiparados, porque eles não são naturalizados. Exige uma exigência apenas de 1 ano e idoneidade moral. A outra naturalização está no inciso B, na linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais, atenção, mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então nós vamos observar aqui, nesse inciso, nós vamos observar aqui, no inciso 2 do artigo 12 da Constituição Federal, a linha B, que é chamada de naturalização extraordinária, ou também chamada de quinzenária. Por quê? Porque ela exige do estrangeiro, oriundo de qualquer outro país, que ele esteja residindo no país aqui ininterruptamente por 15 anos e não pode ter sido condenado penalmente. E ainda disso ele tem que requerer a nacionalidade brasileira para ele se naturalizar. Ok? Então, passado essa fase, nós vamos verificar aqui agora quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Esses cargos estão previstos lá no parágrafo 3º do artigo 12. E eu tenho que falar para vocês que isso aí não costuma cair, né? Isso despenca em prova. Muito cuidado, porque isso aí despenca, que seriam os cargos privativos de brasileiros natos. Então vamos ver aqui os cargos privativos de brasileiros natos, parágrafo 3º. Então nós vamos ver aqui os cargos privativos de brasileiros natos, que está lá no parágrafo 3º. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é que o presidente da República, ele tem que ser brasileiro nato. Tanto o presidente quanto o seu vice-presidente. Agora, existem algumas presidentes aqui, no caso, o presidente da Câmara, o presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. Na ausência do presidente, na ausência do vice, é o presidente da Câmara que assume. Na ausência do presidente da Câmara, é o presidente do Senado que assume o cargo de presidente. Então vocês vão observar que todas essas figuras aqui, elas podem ocupar o cargo de presidente da República. Por isso que todas elas serão brasileiros natos. Olha cá, são privativos de brasileiros natos os cargos: presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. Então eu digo, somente o presidente do Senado e o presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato. Os demais podem ser brasileiros naturalizados. Outro cargo aqui, se eu não tiver presidente da República, nem vice-presidente, nem presidente da Câmara, nem presidente do Senado,
nós temos que um ministro do STF, que no caso o presidente do STF, irá ocupar. Então lembre que os ministros do STF são os guardiões da nossa Carta Magna, da Constituição Federal. E sendo assim, eles têm que ser também brasileiros natos. Não só eles, mas quando eles estiverem ocupando também o cargo lá, por exemplo, o presidente do TSE, do Superior Tribunal Militar, nós vamos observar do Conselho da República, vamos observar que eles têm que ser de cargos brasileiros natos, porque nós temos o ministro do STF. Além do ministro do STF, nós temos que guardar aqui a carreira diplomática. Carreira diplomática, não confundir com relações exteriores. Então aqui é diferente de relações exteriores, ministro das Relações Exteriores. E temos também os oficiais das Forças Armadas. Todos os oficiais das Forças Armadas têm que ser brasileiro nato. E por último, ministro de Estado de Defesa. O ministro de Estado de Defesa é o único ministro que tem que ser brasileiro nato. Aqui o ministro do STF são ministros do Poder Judiciário. Aqui é do Poder Executivo. Então nós temos aqui. Existe um macete que o pessoal costuma colocar para facilitar a fixação e eu vou passar para vocês aqui. É o mp3.com. mp3.com. E o que nós temos aqui? Nós temos 3 figuras de presidente. Presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Nós vamos ter aqui ministros. O ministro do STF e o ministro do Estado de Defesa. Nós vamos ter carreiras diplomáticas. Nós vamos ter aqui carreira diplomática. Nós vamos ter oficiais das Forças Armadas. E aqui, quando eu falei para vocês, o M, seria ministro do Supremo, olha o outro M aqui. Um é o ministro do STF e o outro é o ministro do Estado de Defesa. mp3.com, para memorizar quais são os cargos que são de brasileiros natos. O parágrafo 4º do artigo 12 traz para nós que será declarada a perda da nacionalidade brasileira que tiver cancelado, a pessoa que tiver cancelado a sua naturalização, tiver cancelado a sua naturalização por uma sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então aqui nós temos a primeira hipótese de perda da nacionalidade de brasileiro. A outra hipótese é quando o brasileiro adquirir outra nacionalidade. Só lembrando aqui na primeira situação que somente os brasileiros naturalizados, os brasileiros natos não perdem aqui. Aí a exceção vai estar aqui. Pode um brasileiro nato perder a nacionalidade brasileira? Pode. Pode se ele o quê? Espontaneamente querer isso. Agora outra hipótese, adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela nacionalidade estrangeira. Se nós tivermos um outro país que reconheça a nacionalidade brasileira, então a pessoa não perde, salvo. Regra geral, ela vai perder. O reconhecimento de outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. E a outra hipótese aqui é de imposição de naturalização pela norma estrangeira de brasileiro residente em... E a outra situação é da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território para exercício dos direitos civis. Costumo citar como exemplo o jogador de futebol daquele país, e ele tem que naturalizar naquele país. Então é uma exigência para ele. Então nesse caso ele não vai perder na nacionalidade, caso haja uma imposição de naturalização. Então aqui nós temos as hipóteses. Vimos aqui a questão da nacionalidade, vamos passar para o artigo 13, um artigo pequeno que dá para a gente associar. O artigo 13 diz para a gente que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então nós temos aqui, são os símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino,
as armas, o hino, as armas e os selos, selo nacionais. Então nós temos a bandeira, aqui o hino, aqui as armas e o selo nacional. É só lembrar como símbolo brasileiro a Bahia. E o último parágrafo, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Então terminamos esses artigos, vamos finalizar essa aula e a próxima aula nós vamos prosseguimento. Não esqueçam de fazer os exercícios que eu estou disponibilizando para vocês como avaliação. E logo depois você vai ter a correção. Você fez, você corrige, verifique o que você errou, faça as suas anotações na apostila. Pode resolver as questões também se você não estiver tão seguro ainda para responder. Resolver as questões olhando no material, porque o importante é que você fixe antes da prova. Depois da prova você já passou e aí vai ser ótimo. Então um grande abraço e até a próxima aula.